Bom dia. Antes de qualquer coisa, respire profundamente neste momento e permita que esta presença de paz alcance o seu coração. Hoje não é apenas mais uma manhã comum. Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2026. E Deus permitiu que você chegasse até aqui por um propósito. Talvez você tenha acordado cansado. Talvez existam preocupações ocupando sua mente logo nas primeiras horas deste dia. Talvez seu coração esteja carregando batalhas que ninguém conhece. Mas o Senhor manda dizer nesta manhã: você não está sozinho. Eu continuarei cuidando da sua vida. O Salmo 118 declara: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que palavra poderosa para começar esta quarta-feira. Deus criou este dia antes mesmo de você abrir os olhos. Ele já viu cada detalhe que acontecerá nas próximas horas. Ele conhece suas lutas, conhece seus medos, conhece os pensamentos silenciosos que você nunca contou para ninguém. E mesmo assim, Ele continua segurando sua mão. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração enquanto se arrumam para o trabalho. Outras estão em silêncio dentro do quarto, tentando encontrar forças para continuar. Há pessoas que começaram esta manhã já sentindo ansiedade, insegurança e medo do futuro. Mas hoje o Senhor está dizendo: não permita que o medo fale mais alto do que as minhas promessas. Você não chegou até aqui sozinho. Houve noites difíceis, momentos em que você chorou sem que ninguém percebesse. Dias em que sua alma ficou cansada de lutar. Pessoas olharam para o seu sorriso, mas não enxergaram as guerras acontecendo dentro do seu coração. E mesmo assim, Deus sustentou você até aqui. O inimigo pensou que você iria desistir. As decepções tentaram roubar sua esperança. A tristeza tentou apagar sua força. Mas olhe para você agora. Você continua de pé. E isso já é prova de que a poderosa mão do Senhor permanece sobre a sua vida. Pai amado, nesta manhã de quarta-feira, 27 de maio, nós entramos na Tua presença com gratidão. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado porque mesmo nos dias difíceis, Tua misericórdia continuou nos sustentando. Obrigado porque hoje recebemos mais uma oportunidade para viver, recomeçar e experimentar o Teu amor. Senhor, visita agora cada coração que faz esta oração. Alcança aqueles que estão emocionalmente cansados. Alcança quem dormiu preocupado. Alcança quem acordou sem forças. Que Tua presença entre nesta casa como luz entrando pela janela ao amanhecer. Que todo o ambiente pesado seja transformado pela Tua paz. Que toda tristeza escondida comece a perder força diante da Tua presença. Pai, hoje nós declaramos vitória. Vitória sobre o medo. Vitória sobre a angústia. Vitória sobre a tristeza. Vitória sobre toda palavra negativa lançada contra nós. Porque quando o Senhor entra na batalha, gigantes começam a cair. Talvez exista um gigante diante de você nesta manhã. Um problema financeiro, uma enfermidade, um relacionamento desgastado, uma porta que permanece fechada há muito tempo. Mas o Deus que entregou vitória a Davi continua sendo o mesmo. E assim como Davi olhou para Golias e declarou que a batalha pertencia ao Senhor, hoje você também pode levantar sua cabeça e lembrar: esta luta não será vencida apenas pela força humana. Deus está lutando por mim. O Salmo 118 também diz: o Senhor está comigo, não temerei. Guarde isso profundamente dentro da sua alma. Você não caminhará sozinho nesta quarta-feira. Enquanto você anda, Deus já está preparando o caminho. Enquanto você ora, o céu já está movendo situações invisíveis ao seu favor. Enquanto você dormia, Deus continuava trabalhando naquilo que você não podia enxergar. Talvez ninguém tenha acreditado nos seus sonhos. Talvez pessoas tenham olhado para a sua vida e pensado que você nunca conseguiria vencer. Mas Deus nunca precisou da aprovação dos homens para cumprir promessas. Quando Deus decide abrir uma porta, ninguém consegue fechar. Quando Deus decide levantar alguém, nenhuma perseguição consegue impedir. Pai querido, renova nossas forças nesta manhã. Há pessoas emocionalmente esgotadas, pessoas que estão tentando ser fortes há muito tempo, pessoas que sorriram para os outros ontem, mas choraram sozinhas durante a madrugada. Senhor, abraça esses corações agora. Que toda opressão saia em nome de Jesus. Que toda escuridão espiritual recue agora. Que todo peso invisível caia por terra. E que a alegria do Senhor volte a florescer dentro desta alma. Pai amado, também colocamos diante de Ti nossos planos e decisões deste dia. Guia nossos passos. Dá sabedoria para cada escolha.
Livra-nos de acidentes, armadilhas e pessoas mal intencionadas. Que teus anjos guardem nossa saída e nossa chegada. Abençoa nosso trabalho. Abençoa nossa família. Abençoa nossa mente. Abençoa nossa saúde. Abençoa nossa casa. E se em algum momento desta quarta-feira o medo tentar voltar, ajuda-nos a lembrar que o Senhor nunca perdeu uma batalha. Hoje não será um dia comum. Hoje muralhas começarão a cair. Hoje portas invisíveis começarão a se abrir. Hoje, correntes emocionais serão quebradas. Hoje Deus começará a mover situações que estavam paradas há muito tempo. Mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar, o céu já está trabalhando. Por isso, não comece esta manhã alimentando preocupação. Comece alimentando fé. Não entregue sua paz às circunstâncias. Entregue suas preocupações ao Senhor, porque existe uma vitória preparada para você neste dia. E antes de continuar esta oração, declare com fé: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem entender tudo, eu continuarei caminhando. Hoje será um dia de vitória, porque Tua mão está sobre minha vida. E que enquanto esta quarta-feira começa, a presença de Deus envolva seu coração como um abraço de paz, força e esperança. Pai amado, nós continuamos esta oração acreditando que o Senhor já começou a mover coisas invisíveis ao nosso favor nesta manhã. Talvez nossos olhos ainda não consigam enxergar completamente, mas a fé nos faz lembrar que o céu nunca fica parado quando um filho teu clama com sinceridade. O Salmo 118 declara: a mão direita do Senhor faz proezas. Que palavra forte para esta quarta-feira. Nosso Deus continua fazendo milagres, continua abrindo mares, continua derrubando muralhas, continua levantando pessoas que o mundo pensou que estavam derrotadas. E talvez essa pessoa seja você. Talvez existam momentos em que você olha para sua própria vida e pensa: eu já lutei demais, não tenho mais forças, nada parece mudar. Mas Deus manda dizer hoje: você não chegou ao fim da sua história. O inimigo tentou cansar sua alma, tentou fazer você acreditar que não vale mais a pena continuar, tentou apagar seus sonhos através das decepções. Mas enquanto houver fôlego dentro de você, Deus ainda pode transformar completamente a sua vida. Há algo muito poderoso acontecendo nesta manhã. O Senhor está renovando pessoas por dentro. Porque existem feridas que ninguém vê. Existem batalhas emocionais escondidas atrás de muitos sorrisos. Existem pessoas ouvindo esta oração enquanto tentam sobreviver silenciosamente a dias difíceis. Pai, alcança agora esses corações. Visita aquele que chorou escondido durante a madrugada. Visita quem está emocionalmente cansado. Visita quem perdeu a esperança depois de tantas decepções. Visita quem sente que está carregando um peso grande demais para suportar sozinho. Senhor, quebra agora toda corrente emocional, toda opressão, toda tristeza profunda, toda palavra negativa que ficou presa dentro da mente desta pessoa. Que toda voz de derrota seja silenciada agora em nome de Jesus. Porque o Senhor não criou você para viver aprisionado pelo medo. Você nasceu para viver os planos de Deus. Talvez ninguém saiba o quanto você lutou para chegar até aqui. Talvez existam cicatrizes que somente Deus conhece. Mas o Senhor viu cada batalha silenciosa. Viu as noites sem dormir. Viu as orações feitas em lágrimas. Viu quando você pensou em desistir, mas decidiu continuar mesmo sem forças. E nesta manhã, Deus honra sua perseverança. O céu está se movendo ao seu favor. Pai querido, derrama coragem sobre esta vida agora. Que a força do Espírito Santo entre neste coração como fogo santo, renovando cada área cansada da alma. Há pessoas que começaram esta quarta-feira já preocupadas com o futuro, preocupadas com contas, com problemas familiares, com diagnósticos, com portas fechadas. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: pare de olhar apenas para o tamanho da batalha e volte a olhar para o tamanho do seu Deus. Quando Pedro olhou para o vento, começou a afundar. Mas quando voltou seus olhos para Jesus, encontrou forças para continuar caminhando sobre as águas. Hoje o Senhor também chama você para levantar os olhos novamente. Não olhe apenas para as limitações humanas. Não olhe apenas para aquilo que parece impossível. Porque existem milagres que começam exatamente quando nossos recursos acabam. É no deserto que Deus faz nascer fontes. É nas prisões da vida que Deus abre portas impossíveis. É nas noites mais escuras que o Senhor faz sua luz brilhar ainda mais forte. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece lento, as respostas parecem demoradas, as promessas parecem distantes, mas Deus nunca trabalha em vão. Mesmo no silêncio,
Ele continua preparando sua vitória. Pai amado, nós entregamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida. Toma em Tuas mãos nossos sonhos, nossos projetos, nossos medos e nossos pensamentos mais profundos. Que nada nos afaste da Tua presença ao longo deste dia. Senhor, protege nossa mente, porque muitas batalhas começam nos pensamentos. O inimigo tenta plantar palavras como: você não vai conseguir, nada vai mudar, você está sozinho. Mas a Tua palavra declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso hoje nós rejeitamos toda a mentira do medo, rejeitamos toda a ansiedade excessiva, rejeitamos toda a sensação de derrota e declaramos com fé: o Senhor está conosco. Pai, abre portas que estavam fechadas, move situações impossíveis, surpreende Teus filhos com respostas inesperadas. Que hoje cheguem notícias boas, que hoje aconteçam reconciliações, que hoje milagres aconteçam dentro dos lares. Que hoje a esperança volte a florescer dentro de corações cansados. Senhor, visita também aqueles que estão lutando financeiramente. Pessoas que trabalham duro, mas vivem cansadas das preocupações constantes. Pai, envia provisão, multiplica recursos, abre oportunidades, mostra caminhos novos onde parecia não existir saída. E para aqueles que estão enfrentando enfermidades, derrama cura. Que Teu poder toque agora cada corpo cansado, cada coração angustiado e cada mente sobrecarregada, porque não existe impossibilidade para o Senhor. O Salmo 118 declara: não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. Que essa palavra entre profundamente na sua alma agora. Você ainda viverá dias felizes. Você ainda verá portas se abrindo. Você ainda contará testemunhos que parecerão impossíveis aos olhos humanos. Aquilo que hoje faz você chorar, amanhã poderá se transformar em testemunho da fidelidade de Deus. Então não desista. Continue caminhando, continue orando, continue acreditando, porque Deus ainda não terminou sua obra em sua vida. E talvez, enquanto você escuta esta oração, o Senhor já esteja começando a mover pessoas, oportunidades e situações que irão mudar completamente os próximos capítulos da sua história. Por isso, antes de seguir nesta quarta-feira, declare com fé: eu não serei vencido pelo medo. Eu não serei derrotado pelas circunstâncias. O Senhor está lutando por mim. Hoje será um dia de vitória. E que a presença de Deus continue enchendo seu coração de força, coragem e esperança enquanto esta manhã avança. Pai querido, enquanto esta oração se aproxima do fim, nós permanecemos diante da Tua presença com um coração cheio de fé. Talvez ainda existam perguntas sem respostas. Talvez algumas batalhas continuem diante dos nossos olhos. Talvez existam situações que ainda parecem difíceis demais. Mas uma coisa nós sabemos nesta manhã: o Senhor continua no controle de todas as coisas. E hoje, nós escolhemos confiar. O Salmo 118 declara: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Mesmo depois de tantas lutas, Deus continua sendo bom. Mesmo depois das lágrimas, Ele continua fiel. Mesmo quando não entendemos os caminhos, o amor do Senhor permanece firme sobre nós. Talvez você tenha começado este ano carregando dores profundas. Talvez existam feridas que ainda não cicatrizaram completamente. Talvez você tenha enfrentado rejeições, decepções, perdas, momentos que quase destruíram sua esperança. Mas escute isto com toda a força da sua alma: Deus ainda escreverá capítulos lindos na sua história. O inimigo queria que você acreditasse que tudo terminou. Queria convencer você de que nunca mais voltaria a sorrir. Mas o Senhor entra nesta manhã como luz em um quarto escuro, trazendo vida nova para áreas que estavam secas dentro de você. Há um novo tempo sendo preparado. Talvez você ainda não consiga enxergar completamente, mas Deus já começou a mover os céus ao seu favor. Pai amado, entregamos completamente esta quarta-feira, 27 de maio, em Tuas mãos. Vai diante de nós em cada caminho. Toma o controle de cada situação. Que nada aconteça fora da Tua vontade em nossa vida. Senhor, guarda nossos passos. Que Teus anjos estejam ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família, ao redor do nosso trabalho e ao redor daqueles que amamos. Livra-nos do mal invisível. Livra-nos das armadilhas. Livra-nos das palavras negativas. Livra-nos de acidentes e pessoas mal intencionadas. Que toda seta lançada contra nós caia por terra em nome de Jesus. Pai, há uma guerra espiritual acontecendo ao redor de muitas vidas.
Existem pessoas cansadas porque estão lutando batalhas invisíveis todos os dias. Mas nesta manhã nós declaramos: o Senhor é a nossa fortaleza. Quando o inimigo pensa que iremos cair, Deus nos sustenta. Quando nossas forças acabam, o Espírito Santo nos fortalece. Quando o caminho parece fechado, o Senhor abre portas onde não existia saída. E eu sinto no coração que existem pessoas ouvindo esta oração que estão prestes a viver uma virada. Aquilo que parecia parado começará a se mover. Aquilo que parecia impossível começará a acontecer. Aquilo que trouxe lágrimas durante tanto tempo começará a ser transformado pelo poder de Deus. Porque o Senhor não esqueceu suas orações. Cada lágrima foi vista. Cada madrugada em oração foi ouvida. Cada batalha silenciosa foi percebida pelo céu. Talvez ninguém tenha reconhecido sua dor, mas Deus viu tudo. Pai querido, renova agora a esperança desta pessoa. Sopra a vida sobre sonhos que estavam morrendo. Traz força para continuar caminhando. Que toda mentalidade de derrota seja quebrada agora, porque o Senhor não chamou seus filhos para viver aprisionados pelo medo. Hoje nós declaramos liberdade. Liberdade da ansiedade. Liberdade da culpa. Liberdade das correntes emocionais. Liberdade de tudo aquilo que roubava nossa paz. Senhor, entra nos lares nesta manhã. Onde existe discussão, traz paz. Onde existe frieza, derrama amor novamente. Onde existe tristeza, faz nascer alegria. Onde existe divisão, derrama reconciliação. Que a presença de Deus seja sentida dentro desta casa. Pai amado, também colocamos diante de Ti nossos sonhos e projetos. Existem pessoas esperando por uma oportunidade, uma resposta, uma porta aberta, pessoas cansadas de lutar e não enxergar mudanças. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: continue confiando, o melhor ainda está chegando. Quando Deus decide agir, ninguém consegue impedir. Homens podem fechar portas, circunstâncias podem parecer contrárias. Mas quando chega o tempo de Deus, muralhas começam a cair. Hoje será um dia marcado pela presença do Senhor. E antes deste dia terminar, algo pode acontecer para lembrar você de que Deus continua cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. Talvez venha através de uma ligação, talvez através de uma notícia inesperada, talvez através de uma resposta pela qual você orou durante tanto tempo, ou talvez através de uma paz que você não sentia há muito tempo. Porque Deus sabe exatamente do que sua alma precisa. O Salmo 118 também diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal. Que palavra poderosa! Talvez pessoas tenham desprezado você. Talvez tenham duvidado da sua capacidade. Talvez você tenha sido rejeitado, esquecido ou mal compreendido. Mas Deus é especialista em levantar pessoas desacreditadas. O Senhor transforma a rejeição em testemunho, transforma lágrimas em vitória, transforma desertos em lugares de crescimento. Então, não abaixe sua cabeça. Você não é definido pelas dores que enfrentou. Você é definido pelas promessas que Deus liberou sobre sua vida. E antes de terminar esta oração, declare com fé: mesmo que ainda existam lutas diante de mim, hoje será um dia de vitória. O Senhor está comigo. Eu não caminharei sozinho. Toda ansiedade sai da minha mente. Toda tristeza perde força. Deus abrirá caminhos para mim e eu verei a fidelidade do Senhor na minha vida. Pai amado, obrigado por esta manhã. Obrigado porque Tua presença nos sustentou até aqui. Obrigado porque mesmo sem enxergar tudo, podemos descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando. Que esta quarta-feira, 27 de maio de 2026, seja marcada por milagres, proteção, esperança e vitórias inesperadas. E que ao final deste dia possamos olhar para trás e perceber que em cada detalhe, poderosa mão do Senhor esteve nos guiando. Em nome de Jesus. Amém.